Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 169. Uma instituição sem padrinhos e madrinhas. E nesse episódio eu conversei com o Luiz Fernando, diretor de projetos do Instituto Terroir, uma organização sem fins lucrativos que implementa projetos e também atua como uma consultoria que transita ali entre Ribeirão Preto e Piracicaba, no interior de São Paulo, mas que atua Brasil adentro em uma porrada de territórios em três frentes. Uma, territórios sustentáveis, outra, economias inclusivas e uma terceira de educação cidadã e inovação política. Bom, o Luiz Fernando se apresentou como pai recente, formado em administração pública e mestre em sociologia pelo Unesp. Já atuou em várias organizações do Brasil e na Alemanha, em vários temas aí que permeiam a agenda da sustentabilidade. Em 2013, o Luiz conheceu as pessoas que fundaram o Instituto Terroir e segue, né, desde então ali no barco. O Instituto é de 2015. Ano que vem, o Instituto completa 10 anos de trajetória. Impressionante. Bom, e o título do episódio, essa coisa de não ter padrinhos ou madrinhas, veio de uma aspas do Luiz ao longo do papo, ao se referir ao Instituto Terroir como uma organização, isso, que está meio fora do eixo, mas nem tanto assim, mas que não tem ninguém, não tem costa quente, vamos dizer assim. Achei bem honesta e clara a denominação. Inclusive, ele explicou a ideia do nome terroir, a ideia do terroir de vinho, né? Como sendo uma característica única de cada território, respeitar o DNA de cada território. Muito legal, muito interessante. E claro que a gente falou sobre desenvolvimento sustentável, ESG, enfim, essas agendas afins, porque é parte da missão do terroir, né? Eu não poderia deixar de perguntar ao Luiz sobre a sua compreensão sobre esses temas. Escuta aí para entender. E também sobre bioeconomia, que é uma agenda na qual o terroir circula bem aí. Então, falamos sobre esses temas. Bom, tem uma abordagem muito interessante na fala do Luiz que passa pela visão crítica, né, pela questão política, que é o terceiro eixo aí deles de atuação. E a gente, obviamente, falou sobre isso também, né? E muito legal, o próprio Luiz cantou aí a capela, deu uma palhinha pra gente de um samba clássico da dona Ivone Lara, e também teve referência aqui a Paulo Freire, enfim. Falamos bem aí sobre esse tema político, visão crítica e por aí vai. Bom, no fim do dia de nada adianta se faltar coragem, não é mesmo? E aí eu fecho com essa linda fala do Luiz, que a gente tenha coragem em celebrar, né, essa coragem de a gente seguir aqui com o podcast, seguir trazendo convidados, seguir refletindo criticamente sobre o campo no qual a gente atua. Bom, e se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia, esse link na descrição. Tem também o Pix. Enfim, escolha aí a maneira que cabe no seu bolso para você apoiar esse trabalho. E eu agradeço demais a galera que está chegando e apoiando o Impacto na Encruzilhada. Muito obrigado mesmo. Bom, então é isso. Agradecer demais a Luiz pela conversa e, sem mais delongas, partiu para o papo. Grande Luiz Fernando, tudo bem? Seja super bem-vindo. Fiquei super feliz de ter topado por vir aqui conversar com a gente. Para a gente começar, se apresenta. Quem que é o Luiz Fernando? De onde você fala? Conta um pouquinho da tua trajetória. Seja bem-vindo. Oi, Fábio, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com você. Sou fã, admirador aí do seu trabalho, do podcast, um ouvinte, e que bom que a gente está aqui hoje conversando. Obrigado por esse espaço. Bom, eu sou Luiz Fernando, tenho 39 anos, tenho gostado recentemente de me apresentar como pai, porque meu filho acabou de fazer 6 meses, então estou nesse processo de redescobertas,
né, de quem se é, né, após ter um filho. E, enfim, então estou nesse momento de alumbramentos e redescobertas. E, bom, Fábio, né, assim, campo profissional, né, sou formado em administração pública, tenho meu mestrado em sociologia, ambos eu fiz pela Unesp, e esses últimos 15 anos eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes organizações no Brasil, uma passagem pela Alemanha também, e aí em diversos temas, né, participação social, segurança alimentar, conservação florestal, inclusão econômica, etc., né? Temos que permeiam aí o desenvolvimento sustentável. Então, é um pouco dessa minha trajetória aí nesses últimos 15, 16 anos, mais ou menos. E aí, em 2013, tive uma oportunidade de conhecer pessoas aí muito especiais, que são os fundadores do Instituto Terroir, né? A gente começa lá em 2013 com o programa Jovens Transformadores, na época, uma iniciativa para trabalhar com jovens, um conjunto de questões de participação social, empreendedorismo social, competências socioemocionais, enfim, foi a nossa primeira semente, né, para em 2015 a gente lançar o Instituto Terroir mesmo, de fato, né, que tem uma missão aí bastante ampla de apoiar e facilitar processos participativos, né, que busquem soluções integradas para o desenvolvimento sustentável. Sempre gosto de dizer que a gente não é uma instituição nem educacional, de assistência social, ambiental, a gente realmente tenta trabalhar de uma forma, né, se propõe a trabalhar de uma forma mais sistêmica, mais holística, né, para enfrentamento aí de grandes causas aí estruturais da sociedade. E é isso. Então, o Terroir é uma associação sem fins lucrativos com essa missão que eu acabei de trazer. A gente atua em três principais frentes, Fábio, né? Uma primeira mais focada em territórios engajados e sustentáveis, uma segunda mais focada em economias inclusivas, né? E um terceiro olhando mais para a educação cidadã e inovação política, né? São essas nossas frentes, muito costuradas pelo fio lógico do desenvolvimento territorial. Acho que esse é o grande viés assim que a gente atua. E aí a gente está assim, de forma bastante breve, mas tanto no campo das formulações, né? Então, dos planejamentos participativos, dos diagnósticos socioambientais, dos estudos técnicos, da incidência política, mas também em campo, né? Com incubações, atuando, né, junto a empreendimentos comunitários, né, executando projetos de desenvolvimento territorial, na propulsão de espaços de desenvolvimento para juventudes, etc. Então, essa é uma visão um pouquinho geral aí do Instituto Terroir. E o interessante, Luiz, destacando aqui, é que vocês têm uma sede em Ribeirão Preto, é isso mesmo, né? Então, esse é um player que está fora do eixo Rio-São Paulo, é legal, né? Como é que é atuar nesse lugar, assim, meio diferente? Flávio, acho que a gente tá de fato fora do eixo, né? Mas também, por outro lado, não está tão distante assim, né? Acho que, acho que, embora a gente não esteja diretamente ligado, então, para participar de eventos, né? Alcançar determinados espaços, ele não é algo tão óbvio. Mas a gente também tem plena consciência de que existem muitas e muitas organizações sociais, né? Brasil adentro aí, com uma dificuldade muito maior, né, de conseguir acessar esses espaços, né, de estar nesse eixo Rio-São Paulo, onde muita coisa acontece dentro do nosso ecossistema de impacto, né? Então acho que é isso, assim. Acho que o mais difícil, mais desafiador nesse caso é ser uma instituição que não tem padrinhos ou madrinhas, né? Um capital relacional para estar em determinados ambientes, ou que não tem também financiamento institucional, né? Fábio, você sabe bem como isso é importante, assim, e como isso faz muita diferença, né, para estar aí no tabuleiro, né? Então, acho que esse é Incrível. um ponto importante. Que legal, cara. Muito massa. E bom, você citou no início aqui a missão do Terroir, né? A minha pergunta é que vocês dizem assim, que vocês apoiam o processo participativo para a criação de soluções que promovam o desenvolvimento sustentável. Minha pergunta é sobre essa Uhum. expressão desenvolvimento sustentável, afinal ela segue desgastada, segue em alta, a ESG ocupou esse lugar. Como é que você enxerga essa agenda? Essa pergunta instiga, né, Fábio? Essa pergunta é muito boa e acho que muito necessária. E acompanhando um pouco do seu trabalho aqui, acho que é um baita espaço legal para a gente falar um pouco sobre isso. Assim, a gente tem muita confusão no nosso setor, né?
sobre esses conceitos, assim. Mas, assim, eu quero acreditar que o termo desenvolvimento sustentável não esteja sendo rebatizado pelo ESG, acho que tem muita confusão mesmo. Então, acho que assim, são termos absolutamente distintos, têm raízes históricas diferentes, vêm de campos diferentes, né? Claro que são complementares, né? Mas aí sempre gosto, né, de relembrar essas raízes históricas, né? Então, lembrando, né, desenvolvimento sustentável vem lá de 1987, né? Do famoso relatório de Brundtland, né? Que a Comissão do Meio Ambiente da ONU, né, aprovou na época, enfim, que traz aquele conceito clássico, né, de desenvolvimento sustentável, né, que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras, né, e aí deságua nos ODS, na Agenda 2030, né, e tal. Então, esse campo do desenvolvimento sustentável, ele é muito caro para nós do Terroir, por isso que está na nossa missão, inclusive. A gente nasce, é uma curiosidade, né? A gente nasce praticamente juntos com a Agenda 2030, então foi em setembro de 2015 que a agenda é lançada, o Terroir ali entre outubro e novembro desse mesmo ano. E aí, Fábio, a gente gosta muito assim do conceito de desenvolvimento sustentável que o Eduardo Gressi propôs. O Edu é um dos fundadores do Terroir, atualmente ele é professor da Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Ele lançou agora, faz 2 meses, o livro dele no Brasil. E ele traz, né, muito desenvolvimento sustentável como o processo de desenvolvimento humano que protege e mantém resilientes os ecossistemas, mas aí nessa noção que abraça múltiplas dimensões do desenvolvimento social, político, econômico, ambiental, cultural, etc., né? Mas também múltiplos níveis de governança, né? Local, nacional, global, etc. Então a gente gosta muito desse preceito muito mais sistêmico né, que esse conceito traz. E aí é diferente do ESG, né? Porque a raiz do ESG vem lá sei lá, década de 2000 ali já, quando o Pacto Global traz esse conceito, e aí o PRI, né, ele dá uma tração no conceito, né, os princípios para o investimento responsável. Então o ESG ganha uma popularidade nessa medida que empresas, investidores, né, começam a reconhecer que risco ambiental, risco de governança, risco social pode impactar significativamente o desempenho financeiro, né? Aí os relatórios de ESG, etc., começam a ser desenvolvidos para comparar essas métricas empresariais, né? Então, assim, essa é a raiz do ESG, né? Então, eu acho legal também a gente poder bater esse papo aqui, porque são conceitos convergentes, mas são distintos, né? E acho que tem muita gente trocando as bolas. Eu até ouvi o podcast que você fez com a Leana recentemente, né? Achei ótimo, com provocações muito boas nesse sentido, né? Quer dizer, nem precisa saber muito de SG para essa provocação é ótima, é para ser consultor na área e tal. Então eu acho que esse tom, só para tentar amarrar um pouco meu pensamento aqui, Fábio, mas acho que esse tom de autocrítica é necessário para perceber as narrativas que vão sendo muitas vezes apropriadas, sabe? Às vezes de forma direta, às vezes não. Mas historicamente a gente, né, tem lutas sociais, ambientais que também tem narrativas apropriadas, né? Muitas vezes, né? Então acho que é importante a gente ter essa noção assim dentro do nosso ecossistema, né? Especialmente porque é um campo que exige muita leitura crítica, né? Então assim, perceber essas relações de forças, né? Perceber determinadas questões invisíveis, são fundamentais, assim, né? Então, principalmente porque a gente trabalha tentando romper raízes profundas de desigualdade social, né, Fábio? Então, assim, que passam por desigualdades regionais, de raça, de gênero, etc. Então, assim, esses conceitos precisam estar sempre muito, muito na ponta da língua para nós, porque eles vão refletir diretamente na atuação que a gente tem lá na ponta. Não é uma coisa desvinculada da outra, né? Então, acho que no fim do dia a gente precisa se perguntar, né? Estamos aqui a serviço de quem? Independente de quem é nosso financiador e contratante, né? A quem estamos, né? Estamos a serviço de quem? Então, desenvolvimento sustentável não pode ser rebatizado por ESG. Pode ser alguma. Quantas vezes já falhei tentando me encaixar? Já me acostumei
Cara, incrível essa pergunta, né? Serviço de quem a gente está, que muitas vezes a gente remete ao cliente ou quem está pagando essa conta. Acho que é um tema bacana e eu já volto nessa questão, mas você falou assim, a coisa da ponta. A minha pergunta para você é, pô, vocês estão com uma organização que tem a sede em Ribeirão Preto, mas vocês atuam no Brasil inteiro, vocês estão em projetos em um monte de lugares, né? É um pouco como é que vocês têm conseguido circular em territórios tão diferentes, em agendas tão diversas e com um nível de profundidade super bacana? Parece simples, né? Como é que é? Compartilhe um pouco esse segredo aqui com a gente. Não, não é simples não, né, Fábio? Acho que essa é a pergunta que norteia a gente desde o começo, assim, e ela é muito viva dentro do terroir, assim, porque ela acho que é a grande essência de tudo, assim. Acho que, assim, para responder essa pergunta, o primeiro ponto está no nosso nome, né? Então, terroir, né? Acho que você é agrônomo, não é, Fábio? Se eu não estou enganado. E aí, enfim, né? O termo ele é francês, né? Quando se escreve, né? Terroir, né? E se refere a características específicas, né, de uma determinada de uma localidade, né, sua geografia, geologia, clima, muito usado para as produções de uva, né, pelo setor de vinho e tal, o café também, né, o terroir daquele lugar. Então a gente traz, né, uma forma mais Brasil, né, pro português aqui essa palavra, mas entendendo que terroir é aquela característica única de um território que compreende sua identidade, suas relações sociais, né, suas identidades e, claro, suas características geográficas também. Então, a gente parte daí, Fábio. Assim, esse é um ponto, né? Cada território tem o seu próprio DNA e a gente precisa de muito respeito e entender de que lugar nós estamos e de onde nós estamos vindo para atuar em determinado local, assim. Acho que na sequência a gente tem valores que são muito importantes, assim, um deles a gente trata muito sobre o respeito à tolerância, ao pertencimento e autonomia das pessoas que estão em determinada localidade, né? Pessoas, comunidades, organizações, etc. E a gente chega de um outro lugar. Tem até um mantra que a gente sempre fala muito, que é de uma música da Dona Ivone Lara, de um samba dela, que ela fala: foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá pequenininho, mas eu vim de lá pequenininho. Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Então, é isso, Fábio. A gente tenta ao máximo, né, pisar muito devagarinho no chão que a gente está chegando. E daí vem a primeira parte da nossa missão, assim, que é apoiar e facilitar processos participativos. Então, misturando com, né, tudo isso, é chegar num território para uma construção conjunta, né? Acho que é, acho que o nosso setor, eu sempre gosto dessa autocrítica também do nosso setor, de que a gente se colocou num lugar da transferência do conhecimento, né? Por décadas, né? É o oposto do que o Paulo Freire falava há décadas atrás também. Então, assim, tentar fazer o máximo essa construção conjunta do saber, criar relações de confiança. Tem um princípio da economia solidária que a gente gosta muito, que é do fazer junto, né? Enfim, então não é pegar na mão, é dar as mãos, né? Em comunhão e fazer. Enfim, então acho que é um pouco disso, assim, que a gente tenta, Fábio, trazer mais profundidade, assim, para o nosso trabalho, nos territórios, né? E quanto às agendas diversas, eu acho que também tem relação com isso. Então, assim, a gente tem uma equipe multidisciplinar hoje, né, em atuação, gente de formações super variadas, não se colocar como detentor de saber, trabalhar em parceria. E tenho gostado muito dos projetos que a gente atua com foco em desenvolvimento territorial, que é de atuar meio que como tipo um hub de tecnologia social. Então, qual que é a solução? Pô, a gente não domina tudo isso, mas eu tenho um parceiro que domina, né? Enfim, né? Que vai trabalhar aqui com SAF, o outro vai trabalhar com água, o outro vai trabalhar com uma implantação, né? Enfim, de um tanque de peixe, o outro, enfim, né? Acho que é um pouco nessa perspectiva que a gente vai tocando essa jornada, Fábio. Não é fácil, não. Nem sempre a gente consegue, né? Isso é importante de dizer. Tem muitos desafios, muitos tropeços, muitos erros aí nesse caminho, mas tem uns acertos, assim. Acho que tem um determinado norte aí que a gente sabe que, bom, é mais ou menos por ali que precisa ser, né, que a gente precisa seguir, assim. Que bacana, bom, a parte aí dos
do samba também que você cantou, incrível, muito bom, viu? Vai bem na cantoria aí. Ô, Luiz, cara, não tem como não perguntar, e eu tenho feito essa pergunta recorrentemente aqui, que é o impacto na pandemia. Ano que vem vocês estão completando 10 anos, né? Tem Uhum. uma década de trajetória do Terroir e tem uma pandemia nesse meio do caminho aí. Como é que afetou vocês e como é que vocês estão lidando nesse pós-pandemia? Foi um baque para todos nós, né, Fábio? Foi uma situação muito difícil. É, e tudo que a pandemia trouxe, todo o nosso contexto social, político naquele momento, então de muita efervescência, de muitas emoções mesmo, assim, de todos os lados acontecendo, né? Acho que do ponto de vista mais prático, vamos dizer assim, o Terroir já nasce um pouco online. Então, nesse aspecto, a gente já tinha já alguma caminhada, assim, né? Então, desde o começo, a gente já tinha pessoas em diferentes cidades e atuava muito antes mesmo do Terroir ser lançado, muito num processos online mesmo. Então, embora ali no comecinho da pandemia em 2020, a gente atuasse muito no modelo híbrido. Então, a gente estava num espaço aqui em Piracicaba, parte da equipe, outra parte estava espalhada mesmo, né? Então foi um impacto grande aí em relação a isso, mas no modelo online, claro, a gente teve que fazer uns incrementos tecnológicos ali e tal, mas de alguma forma a gente estava um pouco mais bem adaptado. Agora, o grande ponto é em relação à nossa equipe primeiro, assim, né, ao Terroir como um todo. Acho que saúde mental, né? Acho que a gente teve, muitos de nós fomos afetados durante a pandemia, alguns mais, outros menos. E agora esse cenário ele continua acontecendo, porque muitos de nós também têm sido afetados por continuar no modelo online. Então, assim, precisamos nos encontrar, precisamos voltar para um outro tipo de modelo que não seja 100% online, né? Então, acho que há uma instabilidade, e acho que ela é geral, né? Estou contando, claro, que é a nossa experiência aqui, mas a gente também tem observado isso com muitos parceiros. As conversas têm sido muito nessa mesma linha, assim, precisando encontrar um equilíbrio melhor, assim. E então acho que foi isso, assim. Acho que agora da parte dos projetos, assim, pensando um pouco mais nesse lado, eu acho que a pandemia ela escancarou um pouco do óbvio, que é a conexão de questões globais e locais, né? Como que uma crise do outro lado do planeta pode afetar uma outra parte, né, do mundo. As mudanças climáticas vêm reforçando essa mesma percepção, né? E eu acho que quando se está desenhando, implementando, executando, né, projetos aí de impacto, o quanto que é importante ter essa dimensão mais sistêmica, da colaboração multissetorial, de você perceber que se atuar sozinho num território, eventualmente você não vai gerar o seu impacto, assim, ele pode até acontecer, mas ele é muito pequeno, né? E então, como é que você associa um projeto com políticas públicas mais estruturantes, com investimento social privado mais assertivo, né? Mais acupuntura, assim, mais estratégico, né? Com que mais? Com projetos de pesquisa e extensão de universidades e centros de pesquisa também muito mais alinhados, né, nesses arranjos territoriais. Eu acho que escancarou essa necessidade dessa composição de projetos muito mais bem arranjados e multissetoriais, sabe? E com um pilar essencial que é o da resiliência territorial, do protagonismo comunitário, enfim, né, que na hora da crise é quem sustenta de fato o que está acontecendo ali, né? Então, acho que por aí, Fábio, um pouco dos aprendizados que a gente teve, assim. E as horas passam sem contar, sem direção pra controlar. Outro padrão e a mesma forma de pensar. Será que alguém vai me escutar? Não, legal, é legal você dividir também que a gente às vezes escuta dois polos assim da questão do trabalho remoto, do híbrido, que é para algumas pessoas o trabalho remoto é o lindo, maravilhoso, só tem coisa boa, que não é o caso que você está pintando, você está trazendo uma realidade.
E do outro lado tem uma certa forçação de barra para o modelo híbrido ou para a volta do escritório, muitas vezes sem um certo argumento da necessidade disso, né? Então você está trazendo um mundo real de que, cara, estar 100% remoto também tem seus desafios. Não só em termos de que quando a gente escuta desafios é de gestão de equipe, de clima organizacional, vestir camisa, pertencimento, você está trazendo um outro componente que é o da saúde mental, que eu concordo totalmente, ele está posto, não é que acabou a pandemia, está resolvido o tema, pelo contrário, né? E é legal falar sobre isso também. Luiz, você falou, cara, nas questões anteriores, você falou, ó, a gente tem um leque de agendas e territórios pelas quais a gente transita. Eu acho que eu admiro o trabalho de vocês também por isso. E uma das agendas nas quais vocês estão enfiados aí com propriedade é a agenda da bioeconomia. Então, a minha pergunta aqui é uma agenda que está em disputa, que está em construção, parece ter uma certa dualidade entre sociobioeconomia, bioeconomia. Como é que vocês têm transitado e observado essa agenda? Ótima pergunta também, Flávio. Eu acho que também é um conceito que tá em disputa, né? Acho que quando a gente fala de sociobioeconomia, mais do que uma questão puramente semântica, né? A gente enfatiza a importância, o protagonismo dos povos da floresta, né? Que são as populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, não só da floresta, né? Eu acabo trazendo muito essa noção pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo principalmente na Amazônia, mas, né, sociobio aqui a gente está falando de muitos biomas, né, e territórios, né? Mas enfim, a gente, né, está falando desses povos que têm seu conhecimento tradicional, que já tem uma agenda, já tem um projeto para a Amazônia há muitos séculos, né? Então, acho que acima de tudo é sobre uma visão de desenvolvimento, sobre o modelo de desenvolvimento, né? Acho que a bioeconomia não necessariamente tem essa mesma visão, né? Ela geralmente traz conceitos muito mais voltados para a questão de escala, de ganho, produtividade, não necessariamente gerando conservação, salvaguardas socioambientais, proteção, né, dos povos e comunidades tradicionais, etc. Por isso que o sócio por isso que é um conceito em disputa mesmo, né? Assim como a gente estava falando um pouquinho antes. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim. Bom, você perguntou dos desafios, acho que também começar por aí, assim, acho que nada novo sob o sol também, né, Fábio? Assim, os desafios estão aí, né? Regularizações, questões fundiárias ambientais, de regularizações ambientais, combate ao desmatamento, questões de direitos humanos em cadeias de valor, né? Acho que acima de tudo, assim, infraestrutura básica. A gente está falando de água, de saneamento, de logística, de internet, né? De acesso à política pública para também conseguir ter toda essa infraestrutura, além das políticas públicas mais focadas em produção, né? Enfim, assistência técnica, extensão rural, mercado justo, enfim, nada novo, né? A gente tem desafios aí que eles estão postos há muito tempo. E acho que, pensando muito no campo das narrativas também, tem um alerta aí, né? Acho que tem muitas iniciativas querendo levar soluções antigas também, né? Esse mesmo modelo de desenvolvimento que se conhece como principal referência para as cadeias da sociobio, né? Então, assim, muita calma nessa hora, né? Acho que esse é um ponto importante. Até voltando um pouco na sua pergunta sobre desenvolvimento sustentável, né? Eu acho que a gente, dentro desse campo da sociobio, Fábio, tem trazido muitos elementos do business as usual, sabe? Então, e muitos conceitos que às vezes a gente vai trazendo que podem ser muito bons, mas nem sempre com a devida reflexão necessária, né? Vamos dar uns exemplos, né? Quando a gente fala muito sobre aceleração de negócios, venture capital, que mais? Fundos de endowment, enfim, tem vários conceitos e ferramentas que são e podem ser realmente muito úteis, mas no fim do dia, de novo, a gente tem que fazer essas reflexões um pouco mais aguçadas, porque a gente está lidando com questões muito estruturantes aí de desigualdade social, né? Então, se eu preciso trabalhar tentando romper bolsões de pobreza,
qual é o tipo de modelo que eu ofereço para que um território tenha suas condições, né, para que de forma endógena consiga ser um propulsor de oportunidades, etc., ou eu estou promovendo um outro tipo de atuação ali, né? Então, acho que tem esse alerta aí um pouco do que a gente tem percebido dentro do campo da sociobio. Eu sou muito fã de novidades e outras possibilidades, etc. Eu só estou fazendo um alerta para realmente para leitura crítica. E aí, como que a gente tem transitado? A gente tem, dentro dessas frentes de atuação que eu te falei, a gente tem trabalhado muito com assessoria em empreendimentos comunitários. E aqui tem até um disclaimer, Fábio. Recentemente, a plataforma Parceiros pela Amazônia, né, que a gente somos parceiros, lançou aquela publicação, como é que é? Caminhos Possíveis para a Amazônia, se eu não estou enganado, o título é esse. Daqui a pouco eu vejo se é isso mesmo. Mas me lembro que tinha uma né, foram 60 e poucas organizações dinamizadoras pesquisadas, né? E aí eu me lembro de um dado que eu fiquei me interessou muito, assim, que acho que era só 24%, se não estou enganado, das instituições dinamizadoras apoiavam organizações de base comunitária com uma maturidade menos elevada, né? Então, esse é um ponto, acho que importante, e a gente está nesse meio, assim, a gente tem atuado com organizações que têm uma gestão administrativa, financeira, né, acesso aí a políticas e oportunidades, né, com uma maturidade um pouco menor em relação a algumas outras. Então, a gente tem atuado nesse meio, e outras mais maduras também, mas acho que gosto de enfatizar também essa diferença. A gente tem trabalhado muito com escolas famílias, escolas do campo, né? Escolas famílias agroextrativistas, agroecológicas, né? Dentro dessa perspectiva de como cadeias de valor também são importantes vetores para a segurança alimentar, inclusão econômica, adaptação à mudança climática. O que mais? Outro exemplo, a gente tem trabalhado também bastante em redes multissetoriais, então, dois exemplos, né? A gente faz a Secretaria Executiva da Rede Diálogos Pro Açaí, que agrega aí mais de 100 organizações, atores aí do setor, cooperativas, empresas, universidades, organizações da sociedade civil, que atuam, né, na cadeia. E também temos atuado, né, junto à Aliança pelo Guaraná de Maués, né, que trabalha não só a cadeia do Guaraná em si, mas também uma perspectiva mais do desenvolvimento territorial. A gente tem apoiado na formulação de política pública, feito estudos técnicos. Recentemente a gente entrou no Sócio Bio, para fortalecer um pouco essa agenda da incidência. Enfim, acho que é uma agenda que tem crescido muito, Fábio, tem sido muito cara para nós, né? E a gente tem atuado cada vez mais dentro desse viés da sociobioeconomia, né? Então, acho que é por aí. Já me acostumei, eu nem tento mais provar. Os dias vão e as horas passam sem contar, sem direção pra controlar. Incrível. Bom, e você falou do Caminhos para a Amazônia da PPA, tá na descrição aí para quem quiser saber mais depois, além de várias outras referências que você foi trazendo ao longo do papo. Luiz, para a gente fechando aqui, cara, tem uma pergunta extra aqui para você que é a seguinte. Ao longo da tua fala, e está na formulação, é um eixo estratégico de vocês, que é a dimensão política. Ela está presente. E me admira, eu sou um entusiasta dessa agenda, quem me segue aí sabe. Mas seguir, assumir esse componente, traz consequências. Talvez uma delas seja, e eu queria te ouvir sobre isso, seja, de certa forma, fechar algumas portas ou talvez prejudicar a captação de recursos de vocês. É uma realidade? Como que isso tem afetado o trabalho de vocês na prática? Bom ponto, Fábio. Eu acho que não tem, não tem fechado portas. Acho que ou se fecharam, a gente não percebeu. Mas talvez, mas é uma frente mais difícil de captar recursos. Certamente é mais difícil encontrar parceiros
estejam dispostos e consigam muitas vezes compreendem, né? Mas às vezes é preciso ter uma certa coragem institucional para dizer assim, vou trabalhar no fortalecimento da democracia, eu vou trabalhar com a qualificação da participação social, né? Que aí é diferente do trabalho que muitos de nós, e coloco o terroir nisso também, na incidência direta, né? Junto a poderes legislativo, executivo principalmente, mas mais aqueles trabalhos onde você fortalece espaços, onde um próprio território pode se organizar para fazer a sua própria incidência, né? A, a ocupar conselhos, a ocupar fóruns, audiências públicas, tentar incorporar ações dentro de um orçamento público, né? Enfim, então eu acho que não percebi o porta se fechando, mas é uma área muito mais difícil mesmo de se conseguir, né, parceiros nesse aspecto. Acho até uma visão assim muito assim muito pessoal, viu, Fábio, agora. Mas tenho a impressão que nos últimos anos, acho que muitas organizações começaram a discutir isso, dado o contexto político de tipo, precisamos fazer alguma coisa, né? E tenho a impressão de que agora isso esfriou de novo mais um pouco. Assim como na pandemia, muitas instituições precisam trabalhar com saúde e depois naturalmente se esfria, né? Acho que então é um pouco a minha visão, assim, um pouco do que eu acompanho do investimento social privado, né, da filantropia, tem um pouco essa percepção. E é uma pena, porque se a gente está falando de protagonismo, se a gente está falando de autonomia, se a gente está falando, né, de empoderamento, tenho muito receio em usar essa palavra, né, porque também acho que é um processo endógeno. Ninguém pode empoderar alguém, assim, nesse sentido desse campo que a gente trabalha, né? É muita pretensão nossa. Mas se a gente quer trabalhar dentro dessas perspectivas, qualificar a participação social para acessar a política pública e, acima de tudo, acessar os seus direitos, é um elemento chave, né? Então, fica aqui também um pouco a reflexão e a provocação para que a gente, né, tenha cada vez mais parceiros aí com essa pegada mesmo de atuação, né? Com certeza. Tô assinando embaixo aqui da tua fala. Luiz, agradecer demais, cara. Papo delicioso aqui, muito bacana. Você trouxe várias questões relevantes aí que vão instigar quem está escutando a gente. E agora você nesse papel era ouvinte, agora tá aqui como convidado, né? Dá uma bugada na cabeça aí, mas já conhece o esquema, então antes de fechar, deixo aberto para o merchan final, divulgar o que você quiser, reflexão final, à vontade. Muito bom, Fábio. Acho que só agradecer mesmo pela prosa. Acho que você provoca aqui com o podcast, Fábio, um espaço muito necessário de aprofundamento do nosso setor, assim. Acho que esses diálogos são fundamentais. No fim do dia, de nada adianta se a coragem nos faltar de dizer o que é necessário, né? Se a gente quer realmente causar um impacto efetivo, né? A gente precisa o tempo todo, isso em qualquer área, né? Mas aqui pegando na nossa, assim, a gente precisa estar, né, fazendo esses aprofundamentos, esses diálogos com mais profundidade mesmo. Enfim. Quero te agradecer também pelos seus livros. Acho que é importante dizer isso. Acho que sempre utilizo aqui o impacto na encruzilhada e inovação social em tempos de mercado aqui para algumas reflexões assim. Enfim, acho que como ponto final dizer que quem quiser continuar a aprofundar esse papo, estou aqui à disposição. Fácil ali me encontrar pelo LinkedIn, por exemplo. Mesmo ponto em relação ao terroir, então a gente está em todas as redes sociais aí, fácil encontrar ali no Instagram, no LinkedIn também. Nosso site é institutoterroir.org, quem quiser, né, bater um papo, a gente está super aberto a parcerias e muito do que eu falei aqui, né, sobre colaboração multissetorial, etc., a gente está sempre de portas abertas e muito interessado em tomar uns cafés, em conversar, mesmo que se plante uma semente e que ela vai ser colhida lá na frente, mas a gente gosta muito de conhecer pessoas, organizações que estão aí
do mesmo lado dessa trincheira, né, pelo desenvolvimento aí de territórios mais sustentáveis, inclusivos, democráticos, etc. É isso. Obrigado pelo convite, Fábio. Foi um prazer.